O governo do estado decretou recentemente, né, e a gente tem visto, Santa Catarina foi meio que pioneiro nisso, né, e agora a gente tem visto outros estados também aderir ao uso opcional da máscara. A gente pode falar um pouquinho do medo, né, que as pessoas sentem, por exemplo, com o Covid. O medo ele é muito relativo, porque é como se eu falar para você agora, ontem ocorreu um acidente e morreram 5 pessoas num acidente de carro, ou um ônibus caiu na ribanceira e morreu 40 pessoas. Quando você pegar teu carro para dirigir, obviamente que você vai sentir medo de dirigir, você vai lembrar do acidente. Se eu falar que morrem tantas pessoas por dia de ataque cardíaco ou porque fumam demais, você vai se preocupar com aquilo. Então, o medo ele é relativo, né? Nesse momento, nós estamos ouvindo falar da dengue, né? Nós estamos ouvindo falar da guerra, nós estamos ouvindo falar de outras coisas e perder um pouco a intensidade de se falar do coronavírus, do Covid. Então, é natural que também o medo diminuiu em virtude disso. Mas, acima de tudo, é importante que a gente volte a viver a vida, né? Muitas pessoas perderam a sua vida, muitas pessoas tiveram entes queridos, familiares, amigos que perderam a sua vida em função do vírus. O vírus existe. Ponto. Isso é fato. Agora, se a gente ficar com medo de viver a vida, a gente não vai viver. A gente vai ficar o tempo todo se cuidando, se precavendo, em casa, recluso, mas deixa de aproveitar os momentos que foram feitos para que nós desfrutássemos. Na questão da vacina, na questão do álcool gel, na questão do distanciamento, nós poderíamos entrar em todas essas questões. Vamos falar especificamente da máscara. Não há uma verdade absoluta. Mas os cientistas dizem que tem que usar a máscara. Mas os médicos recomendam que use a máscara. Sim, e há cientistas que recomendam a não usar. E há médicos que recomendam a não usar. Ou seja, dentro da profissão de cada um, eles também pensam diferentes. Então, é claro que o Júnior está aqui dando uma opinião. Eu não sou especialista nesse assunto. Eu tenho a minha opinião baseado naquilo que eu conheço, baseado naquilo que eu vi e baseado naquilo que eu vivi. Como quem está nos assistindo agora tem a sua opinião. Todas as opiniões hão de ser respeitadas, né? Mas nesse momento, com o decreto tornando o uso da máscara opcional, e todos nós tendo experimentado 2 anos de uso da máscara, já é possível dizer se isso ajudou ou não ajudou, cada um tem a sua concepção. Então, quem acredita que a máscara realmente faz algum efeito e que protege realmente, ótimo, continue utilizando esse artefato, continue utilizando a máscara. Quem pensa diferente, respeite-se também. Então, a gente precisa dialogar nesse sentido. Então, o decreto veio para isso e o governo do estado foi quem decretou. Nós aqui, enquanto município, através do nosso prefeito Nercy Santin, fizemos o decreto seguindo o decreto do governo do estado. Então, o uso da máscara hoje, por decreto, né, isso é lei, ele é opcional. Ou seja, quem quiser usar a máscara usa, quem não quiser usar não usa. É opcional. Se você for a um estabelecimento comercial, o proprietário daquele estabelecimento, ele pode colocar uma plaquinha lá na entrada, o estabelecimento é dele, ele pode colocar que só permite a entrada com máscara. É uma prerrogativa dele. Assim como será uma prerrogativa tua, chegar ao estabelecimento e dizer, eles exigem que entre com máscara, eu não vou entrar no estabelecimento. É uma prerrogativa tua, né? Mas ele pode fazer isso. Escolas, por exemplo. Escola nenhuma pública pode cobrar o uso da máscara. Nenhuma escola pública, municipal, estadual, não pode cobrar o uso da máscara. Porém, as escolas particulares podem exigir que seja feito o uso da máscara. Nos locais de saúde, há uma recomendação. O que é? Eu recomendo que use a máscara, mas não há uma obrigação. Você pode ir ao hospital, pode ir ao posto de saúde e entrar sem máscara. Ninguém pode te barrar por isso. Hoje, a lei diz isso, tá? Mas
aquele salvo-conduto. É importante dizer que há uma recomendação. Obviamente que assim, a gente usou máscara há tanto tempo, custa chegar num local, por exemplo, vou lá no posto de saúde, vou lá no hospital, estão pedindo para usar máscara. É uma questão de bom senso, coloca máscara e tudo bem, né? Mas se você não quiser usar, você está no seu direito, não utilize e você pode reivindicar, inclusive, que a lei seja cumprida, né? Então é importante frisar essas coisas para que as pessoas possam entender como de fato está funcionando a lei atualmente. Desde o princípio da pandemia, eu falei algo que se criou até uma certa polêmica na época. Eu não era ainda vice-prefeito, não havia sido candidato, e como cidadão e como profissional, eu exerço uma função de locutor. E quando iniciou essa discussão toda, eu falei de que não concordava com o uso de máscara. Então, eu sempre tive essa posição. Sempre achei que a máscara não resolve nada. É um achismo. Ah, Júnior, mas por que você acha isso? Eu acho porque eu acho. Sabe? Baseado no que eu conheço, baseado no que eu vivi, acho que não resolve nada. Mas há de se respeitar e aí foi-se imposto algumas regras. Eu sempre procurei não utilizar a máscara, porque eu entendia que me fazia mais mal. Eu sofro de rinite alérgica, né, tenho uma certa dificuldade na respiração e isso me ocasionava um sufocamento. Se a gente falar até naquilo que a gente aprendeu na escola, a gente fala, por exemplo, você aprendeu a respirar um tipo de ar e expirar outro tipo. Você respira o oxigênio e expira o gás carbônico, né, que depois vai para as plantas, fazem todo o processo da fotossíntese, aquela coisa toda. Se você tem a máscara, o artefato aqui na sua frente, você praticamente fica respirando o mesmo ar. Então, até que ponto isso faz bem? É um questionamento. E eu sempre procurei, na minha profissão, levar às pessoas o questionamento. Você tem que se questionar, você tem que se perguntar, poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Ah, é porque fulano mandou? É porque fulano determinou? E a minha opinião e o meu conhecimento e aquilo que eu aprendi se desfaz? Se pergunte, se questione. Você não precisa necessariamente seguir ou desobedecer algo. Mas se questionar, sim. A gente sempre deve se questionar. Por que isso? Então, o porquê do uso da máscara? Particularmente, para mim, me fazia mal, eu procurava não utilizá-la. Obviamente que, onde era preconizado que se usasse, a lei exigia isso, né? Ah, vou entrar num estabelecimento comercial. Eu precisava utilizar por uma questão de bom senso, para evitar qualquer discussão, qualquer atrito desnecessário. Mas eu participei, por exemplo, e isso não faz muito tempo, de uma reunião com lideranças, com prefeitos. E todo mundo participou da reunião, próximos uns dos outros, sem máscara o tempo todo. Ao final da reunião, sugeriram, vamos bater uma foto. Todo mundo coloca a máscara. Eu pergunto para vocês, está certo isso? Está certo? É o questionamento que eu faço. Todo mundo ficou sem máscara o tempo todo. E eu, naquele momento, questionei, disse, mas gente, nós somos lideranças. Se nós não começarmos a falar e a dizer para as pessoas, olha, nós estamos aqui fazendo uma reunião sem máscara e está tudo bem, né? Se nós não puxarmos isso, quem vai fazer? Durante o período de campanha, a gente visitava as casas, a gente frequentava. Eu falo para vocês, sem vergonha nenhuma, a maioria das visitas que eu fiz foi sem máscara. Primeiro porque eu acho que as pessoas devem olhar a gente no rosto, né? Mas eu chegava nos locais e pedia, você quer que eu coloque a minha máscara? Tem ela junto, você quer que eu coloque? Né? Quer evitar o cumprimento? Respeitava o que as pessoas pensavam. Por exemplo, o nosso prefeito nesse Santim, nós estávamos concorrendo juntos. Então, nós fizemos muitas visitas juntos. Sempre, 90% do tempo, o prefeito, que naquele momento era candidato, usava máscara. Ele sempre usava máscara, inclusive dentro do carro, estávamos só eu e ele usava máscara e eu não usava. Na reta final da campanha, na última semana, ele pegou o Covid, eu não peguei. Né? Ah, foi isso que fez pegar? Não sei se foi isso ou não foi isso. Não, mas é só para citar um exemplo. Quer dizer, ele se cuidou tanto e pegou. Eu não me cuidei e não...
A gente tem que lembrar de que lá no período da campanha eleitoral, as pessoas usavam menos máscara. Depois nós tivemos as festas de final de ano, as pessoas usaram menos máscara. Recentemente nós tivemos o carnaval, que em alguns lugares não teve, mas em outros teve, as pessoas usaram menos máscara. E aí, o problema da Covid está só quando você vai lá no mercado? Quando você vai lá na loja? Quando você vai numa reunião? Ou o problema está em todos os ambientes? Me parece muita hipocrisia isso. Então, se tornou, falando bem a verdade, o português correto, se criou algo político, onde quem é a favor da máscara, de não sei o quê, é de uma ideologia partidária. Quem é contra é de outra ideologia, que é uma absoluta besteira. Porque a ideologia partidária, para quem você vota, para quem você não vota, de quem você gosta, de quem você não gosta, não tem e não deve ter nada a ver com as escolhas que a gente faz em outros sentidos, como, por exemplo, o uso da máscara, frequentar eventos. Teve eventos, as pessoas foram sem máscara, mas batiam a foto com máscara. Né? As pessoas, lá na rede social, elas criticam aqueles que querem o uso opcional da máscara. Mas daí, elas se maquiaram todas e foram para a festa, para o evento e participaram do evento todo sem máscara. Ora, tenha o mínimo de coerência possível. Se você é a favor do uso da máscara, vá ao evento de máscara. Você não pode criticar a opinião de quem quer justamente isso, que as pessoas sejam livres para escolher. E o que eu preguei desde o início é isso, é a nossa liberdade. Nós temos que voltar a ter a nossa liberdade. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de opinar, de falar, de discordar, de fazer isso ou fazer aquilo. Quer dizer, parece que há uma imposição, tem que ser feito dessa forma, como se aquilo fosse o absoluto certo. O Júnior está certo? Não, eu não estou certo. Fulano está certo? Não, ele não está certo. Mas do meu ponto de vista eu estou certo. E do ponto de vista dele ele está certo. Eu respeito o ponto de vista dele e ele respeita o meu. E todos convivemos pacificamente numa sociedade. É assim que eu penso ser uma democracia, como a gente diz que é no Brasil.